Você que entrou agora nesse vídeo, com certeza está com muitas dúvidas. Eu sei disso porque eu também passei por isso lá atrás, quando comecei meu primeiro negócio. Mas fique tranquilo, que isso é normal, você vai ter essas dúvidas. Mas o importante é você saber como responder essas dúvidas, na verdade, entender, a resposta dessas dúvidas e executar da maneira correta. Porque nesse início, você que está construindo algo para mudar de vida, é muito importante que você faça da maneira correta. Porque tudo que você fizer agora nesse início vai refletir como resultado das coisas que você vai ter que fazer lá na frente. E eu falo isso por experiência própria. Por exemplo, lá atrás, quando a gente começou o nosso negócio, a gente começou com um ERP que não tinha uma integração com marketplaces, não tinha como puxar os dados do cliente. Aí no começo era tranquilo, né? A gente fazia uma venda, ficava feliz da vida e ali nesse ERP, colocava os dados tudo no manual, emitia uma nota, mas para fazer uma expedição, a gente gastava meia hora no mínimo de um produto. Só que depois que a gente implementou o ERP, isso reduziu para 5 minutos. Só que por que eu falei que é tão importante você prestar atenção nisso daqui, nesse vídeo que eu gravei? E por que isso vai refletir lá na frente? Porque nesse exemplo que eu dei, a gente estruturou tudo em um ERP e depois teve que fazer uma migração, que é muito mais dolorosa do que você já no começo seguir o caminho correto. Por isso que eu preparei esse vídeo. Preparei esse vídeo para você que está começando o seu e-commerce. Vou te mostrar os primeiros passos. Porque aqui tem uma decisão muito importante também que você vai ter que tomar na hora de iniciar a estrutura do seu negócio. Para você que não me conhece, eu me chamo Fábio Ludic, sou consultor especialista de e-commerce no E-Commerce na Prática, a maior escola de e-commerce da América Latina. Sou head também do maior canal no YouTube, sobre e-commerce, que é o E-Commerce na Prática, e além disso já empreendo com e-commerce há vários anos. Preparei esse vídeo porque eu sei que é muito comum as pessoas estruturarem ali o começo de maneira assim, na verdade faz o que dá para fazer, o mais importante é vender nesse começo, as pessoas já olham ali, eu quero vender e foca na venda. Só que tem toda uma parte de estrutura que você precisa pensar agora no começo para lá na frente você não ter alguns problemas. Eu sempre faço essa analogia porque realmente ela é muito boa. Imagina você que vai construir uma casa. Se você quer construir essa casa para no futuro subir vários andares, construir um prédio, você vai ter que preparar uma fundação dessa casa. Porque se você fizer sem ali as sapatas que aguentem essa estrutura, sem colunas, você não vai conseguir subir outros andares. E para fazer isso no futuro, o que você vai ter que fazer? Quebrar todas as paredes dessa casa, quebrar a fundação e refazer toda. Então, essa analogia ela combina muito com várias coisas, com várias decisões que a gente toma dentro do e-commerce. Vamos lá. Primeira decisão que você tem que tomar é a seguinte. Quando você está começando o e-commerce, principalmente quando eu monto assim todo o planejamento estratégico numa consultoria, por exemplo, eu gosto de ter focos, O hiperfoco, ele é a chave fundamental para você conseguir fazer as coisas certas. É o famoso 80-20. Você tem que focar nesse início em algum caminho, alguma linha, porque se você tentar abraçar tudo, você não consegue. Então, por isso que eu trouxe essa pergunta. Você que está começando seu e-commerce, você quer começar com a sua loja virtual, sua estrutura própria, ou então nos marketplaces, aproveitando a demanda desses marketplaces? Mas beleza, Fábio, você me fez a pergunta, mas tá, e aí? Eu não sei, eu tô perdido. Calma, eu vou te explicar. Quando você toma a decisão de ir pelo caminho da loja virtual, você vai ter que gerar a demanda para os seus produtos. Porque construir uma loja virtual simplesmente ali com www.nomedasualoja.com.br não vai servir de nada. Desculpa esse banho de água fria, se eu te falei isso, mas não vai servir de nada você só criar. Você vai ter que gerar uma demanda para essa loja. Você criar um site, uma loja virtual, é como se você criasse uma loja virtual no meio do deserto. Não vai ter ninguém para visitar ela. Você não vai conseguir atrair as pessoas, porque ela só está lá no meio do deserto. Aí o que você vai ter que fazer? Construir pavimentos, construir ruas, criar atrações dentro dessa loja para as pessoas acessarem. Então, quando você escolhe esse caminho de criar sua estrutura própria, sua loja virtual, você vai ter que começar a criar o que a gente chama de audiência. Como você vai fazer isso? Através das redes sociais. Você vai ter ali as redes sociais, um canal do YouTube, um Pinterest, um TikTok, um Instagram, para começar a criar essas pessoas engajadas com sua marca e, consequentemente,
levar elas para sua loja virtual. Essa é uma forma de fazer. Aí tem também o tráfego pago que você pode fazer, parcerias com influenciadores também é uma forma de pavimentar essas ruas, gerar atração para levar as pessoas para sua loja virtual. Então, quando você escolhe esse caminho, você vai ter que trabalhar toda essa estrutura própria para atrair pessoas para dentro da sua loja. Mas isso não é ruim, né? Isso é trabalhoso. Só que a longo prazo, isso é muito melhor do que trabalhar dentro dos marketplaces. Porque aqui você vai estar criando a sua demanda, você não vai depender de uma plataforma. Você, quando vende no marketplace, você acaba dependendo daquela plataforma. Você está aproveitando a demanda dela e não é ruim. Você pode aproveitar. Só que você tem que ter isso em mente. É uma plataforma terceira, não é sua estrutura. Você não comanda aquilo dali. Quando você cria uma estrutura de marketing, uma audiência, você tem um controle muito maior sobre isso. Então você consegue guiar mais facilmente e tá de certa forma ali mais blindado de alguns problemas. Só que aqui você tem que ter muita atenção, porque você vai ter que estruturar muito mais coisas para começar a vender. Tem um lado bom e o lado ruim, né? Você tem que trabalhar muito mais para começar a vender quando você cria sua estrutura própria, só que por outro lado, isso a longo prazo é muito bom. Então, expliquei esse caminho, né? Aí tem o outro caminho, que é o dos marketplaces. Quando você escolhe começar através dos marketplaces, eu já falo com você que é legal você definir um para começar. Não abraça todos, por isso que eu falo, é muito importante você seguir um direcionamento, porque se você tentar abraçar todos, você vai se confundir. Então, faz primeiro, escolhe um. No seu nicho é melhor o Mercado Livre? Beleza, começa no Mercado Livre. Já te adianto que na maioria dos nichos, o Mercado Livre é excelente, é uma excelente opção, tá? Então, beleza, escolheu o Mercado Livre ali. Começa a estruturar a sua conta, já começa a ter um faturamento, coloca uma meta. Quando eu chegar no faturamento ali de 20 mil por mês, aí sim eu vou abrir minha conta na Shopee, beleza? Eu quero que você entenda isso, vai estruturando de pouco em pouco e conseguindo dominar cada marketplace para você não se enrolar todo. E aqui, nesse caminho do marketplace, né, quais são as vantagens e desvantagens? Eu já praticamente adiantei falando do outro caminho. Aqui você vai ter uma demanda, assim, sobrenatural. Porque realmente a demanda que os marketplaces geram para você é muito grande. Só que aí tem os contras, que você vai estar dependendo de uma plataforma, então você não tem um total controle daquilo dali, e além disso sua margem acaba sendo mais reduzida, porque você vai ter uma competição muito grande, tá? Então esses prós e contras que você tem que medir. Mas beleza, Fábio, você trouxe prós e contras, mas tô indeciso, o que eu faço? Olha, em 98, 99% dos casos, o melhor caminho vai ser o quê? Você já começar no Mercado Livre, tá? Gosto muito de trabalhar com o Mercado Livre, então começa no Mercado Livre, já cria sua conta e em paralelo já começa a estruturar sua loja virtual, sua estrutura própria, começa a montar sua estrutura própria. Não quer dizer que você obrigatoriamente vai ter que focar 100%, mas não tem a questão do 80-20? Então 20% do seu foco deixa para o que você colocar em segundo plano. Se você escolher o caminho dos marketplaces, foca no Mercado Livre, 80% do foco no Mercado Livre e aí 20% na sua estrutura própria, que se você já vai começar a montar. Se você escolher o inverso, escolher já focar na sua estrutura própria, então foca 80% do tempo ali na estrutura própria, mas 20% deixa um tempinho para o Mercado Livre. Por quê? Você começa a montar essa questão de multicanalidade. Você vai começar a não depender só de um canal. E com o tempo, isso traz uma força muito grande dentro do seu e-commerce, né? A gente tem até uma recomendação. É muito importante que no seu e-commerce 50% do faturamento venha de uma estrutura própria e os outros 50% você pode dividir aí com marketplaces, por exemplo. Porque aí você vai conseguir equilibrar, você não vai depender tudo só de um canal. Se você tiver um problema em qualquer um dos canais, você não vai destruir a sua empresa. O que acontece, né? Muito comum. A pessoa ali só trabalha no Mercado Livre, só vende no Mercado Livre, tá vendendo e tá crescendo. 200 mil, 300 mil, 300, 400 mil por mês. Pensa a estrutura que ela tem que ter para conseguir vender 400 mil por mês. Ela vai ter que ter pessoas ali trabalhando, provavelmente vai ter pelo menos um escritório ou um mini galpão, né, para comportar esse estoque. Se não tiver estoque ali, mas vai ter que ter um fulfillment, uma estrutura que ela vai ter que pagar lá para armazenar
os produtos, vai ter equipamentos que muitas vezes vai estar pagando ainda no cartão de crédito, vão ter ali os custos fixos, né, da empresa, que são custos que acontecem independente ou não de você vender. Aí vamos supor, você está totalmente focado no Mercado Livre, 400 mil por mês, aí você tem ali colocando ali uma média de 50 mil de custo fixo. Do nada, você tem algum problema lá dentro do Mercado Livre, sua conta é bloqueada. Eu já vi isso acontecer. E aí o que vai acontecer? Seu faturamento de 400 mil vai cair para zero. E o que você vai fazer com os 50 mil que você tem que pagar por mês de custo fixo? Que ele vem independente de você vender ou não. Entendeu? Por isso que é muito importante essa multicanalidade, né? Você conseguir ter essa visão a longo prazo. Escolheu o caminho da estrutura própria, 80% do tempo foca ali na sua estrutura própria. 20% no Mercado Livre, escolheu outro caminho, inverte isso, tá bom? E aí, se você quando você for criar aí a sua loja virtual, vou deixar aqui embaixo o cupom para você ter acesso a um desconto exclusivo lá dentro da Nuvem Shop, inclusive um período gratuito para você utilizar. Link tá aqui embaixo. E além disso, um dos passos importantes para você fazer nesse começo é já começar a estruturar o seu ERP. Lembra que eu falei lá atrás que aconteceu com a gente começar com o ERP errado e depois a gente teve que reestruturar tudo? Então, já desde o início, assim, é requisito mínimo você começar, independente do caminho que você escolher, começar com um ERP, porque você vai conseguir fazer toda a gestão do seu negócio centralizada. Para você que não sabe o que é um ERP, vou deixar até um vídeo aqui, ó, onde eu explico o que é, mas basicamente é um software de gestão onde você vai conseguir fazer toda a gestão do seu negócio, parte de estoque, parte de vendas, todas as vendas ficam centralizadas, o produto acaba, por exemplo, vendeu no canal, acabou o estoque, automaticamente ele para em todos os canais. Então isso a longo prazo te traz uma automação incrível. Parte fiscal você consegue resolver ali dentro, parte financeira, tudo centralizado dentro do ERP. Vou deixar o link aqui para você já criar sua conta no Tiny, que é o ERP que a gente usa, recomenda. Foi para esse ERP que eu migrei lá em 2019, mais ou menos, quando a gente teve que fazer essa mudança, né, de um ERP que não funcionava direito, que não trazia as funcionalidades que a gente precisava, para um que funcionava. Então o link tá aqui também na descrição para você já criar sua conta. Então, primeira coisa que você tem que fazer na hora que você vai criar um e-commerce, depois de eu contar toda essa história, de explicar isso tudo, é já definir um ERP e já começar a estruturar o seu e-commerce em cima de um ERP. Aí as outras coisas que você precisa fazer também são as normais, né? Que é a identidade visual que você vai ter que criar, você vai ter que ter uma logo, o nome da empresa. É muito legal você utilizar o ChatGPT para isso. Vou deixar até um vídeo aqui também auxiliando, né? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Você tem que ter o CNPJ. Eu sei que tem como você começar com CPF em várias plataformas, mas já começa com o CNPJ. Hoje é tão fácil você criar um MEI. Em 5 minutos você cria um MEI. Então vai lá, cria o MEI da sua empresa. Então começa com o CNPJ, já cria uma conta bancária para você não ter essa confusão entre pessoa física, pessoa jurídica, dinheiro tudo junto. Esse é um dos principais motivos de falência das empresas jovens, sabia? É um dos principais motivos, porque as pessoas embolam tudo as contas e não sabe o que é dinheiro da empresa, não sabe o que é pessoal, aí bagunça tudo e simplesmente o fluxo de caixa começa a drenar e chega uma hora que não tem dinheiro para pagar as contas. Então, já cria a sua conta bancária. Esses são os primeiros passos, tá? Vou recapitular tudo. Você vai tomar a decisão de escolher o caminho dos marketplaces ou então da estrutura própria, tá? E aí, tomando essa decisão, coloca aqui nos comentários, né, qual o caminho que você tá querendo escolher, que você escolheu, pra gente até trazer algum comentário sobre isso. Você pode até aproveitar e fazer uma pergunta que eu sempre respondo todos os comentários aqui embaixo. Então coloca aqui embaixo qual caminho você escolheu e aproveita e já faz uma pergunta, tá? Aí beleza, escolheu o caminho, você vai montar a identidade visual, nome, CNPJ, conta bancária e já criar sua conta no ERP, que o link tá aqui embaixo, beleza? Esse foi o vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Vai aparecer um vídeo na sequência que é essencial para isso tudo que eu te falei aqui, né? Para você que tá começando o e-commerce, assiste esse vídeo e não esqueça de curtir, que é muito importante para a gente levar essa informação mais longe. Até o próximo vídeo, até mais. Tá começando o seu e-commerce, tá com dúvida em qual ERP escolher? Não saia desse vídeo, porque é uma coisa que é fundamental para quem tá começando. Eu sempre vejo problema com meus consultorados quando eles não começam desse jeito. Você precisa começar o seu e-commerce já com ERP, desde o começo, porque senão